Fala pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é o Flávio e hoje nós chegamos a um marco muito especial. Dia 100. 100 dias caminhando juntos rumo à liberdade. São 100 dias aprendendo, 100 dias sendo confrontados pela verdade. Foram 100 dias dando passos na direção daquilo que Deus tem para nós. E o tema de hoje é meditar. Quero começar lembrando do que vimos nos últimos capítulos. Falamos sobre as vozes que escutamos, nós falamos sobre os exemplos que imitamos, falamos sobre as companhias que escolhemos, nós falamos também sobre as fontes que alimentam nossa alma. E tudo isso nos trouxe até aqui, porque quando alguém decide abandonar os velhos caminhos, inevitavelmente precisa construir novos hábitos. E é exatamente isso que encontramos no Salmo 1. Aquele homem decidiu não seguir maus conselhos, decidiu não imitar a conduta dos pecadores, decidiu não se acomodar ao padrão desse mundo. Mas ele não apenas abandonou algumas coisas, ele também escolheu algo novo. Então, guarde esta frase com você. A transformação não acontece apenas quando abandonamos o errado. Ela acontece quando aprendemos a alimentar o que é certo. O Salmo diz que esse homem tinha prazer na lei do Senhor. A palavra de Deus deixou de ser apenas uma obrigação. Ela se tornou alimento, ela se tornou direção, ela se tornou satisfação. E por causa disso, ele passou a meditar nela dia e noite. Agora, surge uma pergunta. O que significa meditar na palavra de Deus? Será que isso significa passar 24 horas por dia lendo a Bíblia? É claro que não. Meditar não é quantidade. Meditar é profundidade, é não ler correndo, é não apenas cumprir uma tarefa religiosa, é permitir que aquilo que você leu acompanhe você durante o dia. Infelizmente, muita gente transforma o devocional em uma obrigação. Lê alguns versículos rapidamente, fecha a Bíblia e 5 minutos depois já nem lembra do que leu. Mas Deus nos convida para algo muito maior. Ele nos chama para refletir, para absorver, para aplicar e também para viver aquilo que foi lido. Eu gosto de usar a imagem de um animal que rumina. A vaca se alimenta no pasto. Depois ela traz aquele alimento e volta para continuar mastigando. Espiritualmente falando, meditar é algo parecido. Você lê a palavra, mas continua pensando nela ao longo do dia. Você pergunta: o que Deus está me ensinando aqui? O que esse texto revela sobre o caráter de Deus? O que ele revela sobre o meu coração? O que preciso abandonar? O que preciso para começar a praticar? Isso é meditar. É levar a palavra para dentro das situações reais da sua vida, seja ela no trânsito, no trabalho, dentro de casa, no casamento, na criação dos filhos, seja ela nas decisões difíceis, nas tentações ou nas lutas. A palavra deixa de ser apenas informação e se torna transformação. E sabe o que acontece quando fazemos isso constantemente? A nossa mente começa a mudar, nossos desejos começam a mudar, as nossas prioridades começam a mudar, a nossa forma de enxergar a vida começa a mudar. Aquilo que antes dominava nossos pensamentos perde força, e aquilo que vem de Deus ganha espaço. Aleluia. Por isso, a renovação da mente não acontece por acaso. Ela exige repetição, exige disciplina, exige constância. Não existe transformação profunda sem exposição constante à verdade. Eu quero compartilhar algo que pode ajudar você na prática. Escolha um livro da Bíblia, só que não leia aleatoriamente. Você começa pelo início e avance capítulo por capítulo. Pode ser, por exemplo, o Evangelho de João. Leia um capítulo por dia e durante o restante do dia, reflita sobre 4 perguntas. O que esse texto me ensina sobre Deus? O que esse texto me ensina sobre mim? O que preciso abandonar à luz desse texto? E o que preciso começar a cultivar à luz desse texto? Faça isso diariamente. Você ficará impressionado com o que Deus pode fazer através da sua palavra. Porque a transformação verdadeira não acontece quando ouvimos a
verdade. Ela acontece quando permitimos que a verdade molde nossa maneira de pensar e de viver. Grave essa frase com você. Se eu quero viver em liberdade, meditar na palavra de Deus precisa se tornar uma prioridade na minha vida. Vou até repetir para você gravar. Se eu quero viver em liberdade, meditar na palavra de Deus precisa se tornar uma prioridade na minha vida. Daí você repete isso e vive isso, porque isso muda tudo. Parabéns! Você chegou ao dia 100, mas a jornada continua, hein? Ainda temos muito, mas muito para aprender e muito para crescer. Muito ainda para viver ao lado de Deus. E se você precisa de ajuda, lembre-se, não caminhe sozinho. Fale conosco. Nós somos o Ministério da Restauração da Alma, da Igreja Luz da Vida de Navegantes. Te vejo amanhã no próximo vídeo. Que Deus te abençoe e te guarde.